Gerenciar um projeto, muitas vezes, parece uma luta constante para tentar domar o caos, não é? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar num manual prático, feito sob medida para coordenadores, que promete o contrário, transformar toda essa confusão num caminho bem claro para a eficiência. Vamos descobrir como isso funciona na prática. Prazos que apertam, demandas novas que não param de chegar, a equipe um pouco perdida é uma situação bem conhecida, né? Essa sensação de que o projeto está saindo dos trilhos geralmente tem uma raiz só: a falta de um plano claro, de uma estrutura sólida. E é justamente aí que o planejamento entra como a nossa ferramenta mais poderosa. O manual define essa etapa como crucial. E não é só para fazer uma listinha de tarefas, não. É para construir uma estrutura inteligente. É essa organização que garante que cada demanda seja atendida com propósito, com coerência. É o que forma a base para o sucesso de verdade. Para a gente entender como isso funciona na vida real, vamos seguir a própria estrutura do manual. Primeiro, a gente vai entender o poder do planejamento. Depois, vamos ver 3 pilares essenciais: a saúde do sistema e do usuário, o trabalho de campo e a integridade dos dados. E no final, a gente junta tudo isso num roteiro para o sucesso. Ok, vamos lá. O manual divide esse tal poder do planejamento em algumas áreas-chave. A primeira delas, e talvez a mais fundamental, é a saúde do sistema e do usuário. Como diz aqui, a ideia é manter a plataforma robusta e os usuários amparados. Isso muda tudo, sabe? É uma mentalidade de ser proativo, de evitar o problema, em vez de só ficar reagindo a ele. E a primeira atividade para garantir essa saúde é o atendimento de suporte, ou AS, como o manual chama. Pense nisso como a linha de frente do projeto, aquele ponto de contato direto que lida com todas as demandas que surgem do nada no dia a dia. E o manual dá 2 diretrizes para esse suporte ser eficaz de verdade. Primeiro, tem um canal de comunicação muito claro, para evitar que os pedidos de ajuda se percam por aí. E segundo, registrar absolutamente tudo no sistema GLPI. Isso aqui é crucial. Por quê? Porque transforma cada chamado em dado. E com isso se cria um histórico valiosíssimo para identificar padrões e, claro, fazer melhorias constantes. A segunda atividade, também proativa, são os testes de funcionalidades, UTF. Pensa bem, nada acaba mais com a confiança do usuário do que uma ferramenta que não funciona direito. Então, garantir que tudo está rodando liso não é um luxo, é essencial. E esses testes têm que ser estratégicos. A sugestão do manual é bem inteligente. Primeiro, focar nos módulos mais críticos, aqueles que, se derem problema, o impacto é gigante. E segundo, agendar os testes para antes dos picos de uso. Em vez de apagar incêndio, o objetivo é evitar que o fogo comece. É pura prevenção. Como sistema saudável, o foco agora vai para as pessoas. A próxima grande área de planejamento é o trabalho de campo e formação. Aqui, a estratégia é se conectar de verdade com os usuários e capacitar todo mundo. É a hora em que o plano sai do papel e encontra a realidade. A terceira atividade, as visitas ou vistorias em unidades, a tal da AVU, é exatamente sobre isso. Ir até o local de operação dá uma compreensão que nenhum relatório no mundo consegue capturar. É lá que a gente descobre os desafios e as oportunidades que só aparecem no dia a dia. Agora, para uma visita não ser só um passeio, a preparação é tudo. Definir objetivos claros garante o foco. E planejar a logística com antecedência parece óbvio, né? Mas é exatamente a falta desse cuidado que muitas vezes faz com que essas visitas percam todo o potencial. Na sequência vem a formação e treinamento, ou FT. Porque vamos combinar, não adianta nada ter um sistema super robusto se as pessoas não se sentem seguras para usar. Capacitar os usuários é, na verdade, destravar todo o potencial da ferramenta. E o segredo para um bom treinamento é o respeito ao tempo e à inteligência de quem vai usar. Materiais que são claros, que vão direto ao ponto, geram autonomia. E agendar sessões pensando na disponibilidade da equipe mostra respeito, o que no fim das contas aumenta a participação e o engajamento de todo mundo. Ok, já garantimos um sistema saudável e usuários preparados. Agora o planejamento se volta para a organização interna. Entramos na área de integridade e relatórios, que cuida da qualidade dos dados e de manter uma comunicação formal e eficiente com a gestão. E é importante a gente notar que todo esse framework, com essas 6 atividades essenciais, não saiu do nada, não é teoria. Ele foi desenvolvido na prática, como dá para ver pelas empresas envolvidas, a Evolution Tecnologia e a Multifácil. Isso só reforça que estamos falando de um sistema integrado e testado no mundo real. Bom, vamos seguir para a quinta atividade. A quinta atividade, organização de cadastro, ou OC, mexe num ponto bem sensível. Pensa na diferença entre um monte de papel jogado num canto e uma biblioteca organizada.
Um banco de dados bagunçado pode comprometer o projeto inteiro. Já um cadastro bem estruturado é a espinha dorsal da integridade dos dados. A abordagem aqui é quase cirúrgica. Primeiro, um diagnóstico preciso para identificar onde estão os maiores problemas de organização. Depois, uma priorização inteligente. A ideia não é arrumar tudo de uma vez, mas sim direcionar o esforço para os pontos que vão trazer mais impacto primeiro. E, finalmente, a sexta atividade, elaboração de relatórios, AR. Chegou a hora de traduzir todas as ações e os dados em informações claras, úteis, essenciais para a gestão tomar decisões e para todo mundo ter transparência sobre o projeto. Um relatório eficaz não é só burocracia, pelo contrário, ele transforma dados em insights. Por isso, focar no que é realmente relevante e manter uma frequência regular na entrega é o que faz dele uma ferramenta estratégica e não só mais um documento que vai para a gaveta. E agora a gente chega no ponto que amarra tudo isso. O manual não é uma fórmula mágica, rígida. Ele é um roteiro, um guia, que pode e deve ser ajustado para a realidade de cada projeto. E essa citação do próprio manual resume a ideia central. É importante adaptar essas diretrizes. O que isso quer dizer? Que tudo que a gente viu não é uma receita de bolo, é uma caixa de ferramentas. O verdadeiro sucesso vem de saber qual ferramenta usar e em que momento para os desafios específicos de cada projeto. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Depois de olhar para essa estrutura e pensando nos desafios de qualquer projeto, qual seria a primeira atividade a ser planejada? Porque muitas vezes identificar esse ponto de partida já é o passo mais importante de todos. Até a próxima!